Olá, meus irmãos, muita paz. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao capítulo 13 deste livro que nos ensina tanto sobre Jesus. E hoje, antes de iniciarmos o nosso estudo, como sempre, vamos fazer a nossa prece. Rogamos a Ti, Senhor Deus, querido Jesus, para estar conosco, entre nossas vidas, em nossos lares, trazendo a paz, trazendo o amor, trazendo a harmonia, os eflúvios de saúde que tanto necessitamos, de equilíbrio. Jesus, possamos te sentir entre nós, nos aliviando as tensões e mantendo firme em nossos pensamentos, em nossos corações, essa certeza de que estás sempre conosco. Obrigado, Jesus, guia o nosso estudo de hoje. O tema de hoje é o tema Os Órfãos. E como nós vamos tratar esse tema, eu trouxe para nós refletirmos o tema, a mensagem, ante a orfandade, do livro Família, mensagem essa do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E assim diz Emmanuel: cultivarás a semente nobre que te supre de pão, protegerás a árvore respeitável que te assegura a bênção do reconforto, e plantarás na infância o porvir que te espera. Recolhe sim a criança que chora a ausência do braço fraterno, ou que se lastima ante a falta do regaço materno que a morte lhe suprimiu. A dor dos que vagueiam sem rumo é grito de aflição que clama no seio augusto da eterna bondade. Não abandones a orfandade moral, os corações pequeninos, que o céu te confia ao apoio, à vizinhança. Não te julgues exonerado do dever de assistir a todos aqueles que, em plena aurora da vida humana, te defrontam a marcha. Todos eles aguardam-te a palavra de instrução e carinho e a tua demonstração de solidariedade e de amor. Orientam-se por teus passos, guiam-se por teu verbo e atendem por teu chamado. Agora assimilam-te os gestos e ouvem-te as assertivas, e mais tarde reconduzir-te-ão a mensagem do exemplo às existências de que se rodeiam. O mundo de hoje é o retrato fiel dos homens de ontem que nolo transmitiram com as qualidades e os defeitos de que se nutriam no campo das próprias almas. A terra de amanhã será, inelutavelmente, o reflexo de nós mesmos. Não te comovas tão somente perante o sofrimento que sufoca milhares de pequeninos. Faze algo. Começa diante daqueles que o Senhor te localiza junto aos próprios sonhos, no Instituto Doméstico, para que as tuas esperanças no bem não se resumam à fantasia. Recorda que os meninos da atualidade estão endereçados à posição de senhores do lar, que te acolherá no grande futuro, e neles encontrarás a colheita do que houvermos semeado. De vez que a lei é sempre a lei, multiplicando os bens e os males da vida, conforme a plantação que fizemos.
no descaso ou na vigilância, no trabalho ou na preguiça, nos princípios da sombra ou nas eminências da luz. É interessante o Emmanuel falar sobre isso, porque realmente nós não sabemos em outras encarnações como nós viremos. E se a gente não dá o bom exemplo, não educa os espíritos, não só no campo da educação material, né, que é o conhecimento, também no campo espiritual. E no futuro nós seremos acolhidos como crianças de novo e teremos uma oportunidade de colher o fruto que plantarmos. Muito interessante, muito bom. O Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, os órfãos. Texto esse psicografado lá em Paris no ano de 1860 e o espírito se chama um espírito familiar. Meus irmãos, amai os órfãos, se soubesseis o quanto é triste estar só e abandonado, principalmente na infância. Deus permite que hajam órfãos para nos animar a lhes servir de pais. Que divina caridade é ajudar uma pobre, pequenina criatura abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, conduzir sua alma a fim de que ela não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada agrada a Deus, pois compreende e pratica sua lei. Considerai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi querida noutra encarnação. E se caso pudesseis vos lembrar, isso não seria mais caridade, e sim um dever. Assim, portanto, meus amigos, todo ser que sofre é vosso irmão e tem o direito de vossa caridade, mas não aquela caridade que fere o coração, não aquela esmola que queima a mão que a recebe, pois vossas esmolas são muitas vezes bem amargas. Quantas vezes seriam recusadas se em casa a doença e a miséria não precisassem delas? Dai delicadamente, acrescentai à vossa dádiva o mais precioso de todos os benefícios. Uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse tom de proteção que fere o coração, já aflito, e pensai que, ao fazer o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Que mensagem resumida desse espírito, denominado como espírito familiar, mas uma mensagem de uma riqueza profunda que nos faz refletir sobre as leis divinas. Aquela lei que muitos de nós não conseguimos compreender, por não termos o aprendizado necessário, evidentemente, mas uma lei que é inquestionável e que indiscutivelmente ela age constantemente para conosco. Para conosco, quando eu falo nosco, eu estou falando para com nós todos, né? E a gente precisa compreender um outro aspecto muito importante desse texto, desse tema, é que por trás dessa lei, essa lei divina, né, e tem uma outra lei que a antecede, que é a lei de ação e reação. E isso é muito surpreendente discutir sobre ela, porque quantos de nós não nos damos conta quando chega ao nosso conhecimento a possibilidade de acolhermos alguém, uma criança, ou até mesmo uma pessoa mais crescida, mas que precisa de um amparo, de um auxílio. E necessariamente não é só um órfão, porque muitas vezes, meus irmãos,
a orfandade acontece dentro de um lar já estabelecido. Muitas vezes, um filho, ou até mesmo os próprios pais, se tornam órfãos dentro da família porque tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade de conversar, tem dificuldade de se fazer compreender e precisamos, às vezes, do amparo de um amigo, de uma família, de pessoas, vamos dizer assim, mais experientes ou que tenha pelo menos um sentimento mais fraterno para compartilhar os nossos sentimentos. Sentimentos esses que aqui a gente pode chamar de amor, de carência, de desilusões, de ausência de afeto, de ausência de respeito, de falta de espaço para que sua palavra seja dita, ouvida e falada. Então, meus irmãos, a orfandade ela se estende para extremos muito maiores que muitas vezes nós não paramos para refletir. No que tange especificamente a orfandade de crianças que são abandonadas sem um lar, nessas diversas situações que nós ouvimos nesse texto e no texto do Emmanuel, nós não podemos deixar de considerar de que quando bater a sua porta, a nossa porta, uma criança, através de alguém, evidentemente, precisar do acolhimento de um lar para receber pais, mães, ou pai e mãe, enfim, dentro desses diversos contextos que a família se constitui, nós devemos compreender que essa é uma oportunidade de redenção para o espírito que está chegando e para nós, espíritos já encarnados, reencarnados, e que dentro do contexto do texto trazido pelo espírito familiar e pelo Emmanuel, dentro desse contexto da lei de ação e reação, porque no passado, certamente esses espíritos já estiveram entre nós, compartilharam de sentimentos, de emoções, sabe-se lá como conviveram conosco, e nós podemos escrever um novo fim para essa relação, um novo rumo, por que não dizer? Rumo esse que deve ser permeado, evidentemente, já que nós conhecemos a mensagem de Jesus, de amor, de afeto, de respeito, de carinho, de compreensão. Esse é um caminho que nós podemos trilhar juntos. Que o amor seja a semente que germina e dá muitos frutos em nossas vidas. E que se um dia um ente surgir ao nosso regaço, que possamos acolher em nossos braços para poder chamá-los de filho, de filha, enfim. Que Jesus nos abençoe e até o próximo encontro. Vamos então fazer a nossa prece final. Te agradecemos, Jesus, por esse encontro contigo, nesse texto tão bonito sobre a orfandade. Ilumina aqueles que necessitam de um lar e dá-nos a compreensão e o sentimento de fraternidade para ajudar a todos que necessitam de nós. Que a tua luz e a tua paz, Senhor Jesus, permaneça conosco. Assim seja. Até o próximo encontro, irmãos. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz.